Vamos, o nosso programa nesta segunda-feira, pós-eleição. A gente está aqui trazendo análise, trazendo impressões sobre os resultados das urnas que você acompanhou ontem aqui na nossa cobertura completa pela TCM. A partir das 16 horas a gente ficou aqui. Eu acho que você acompanhou, porque muita gente participou, acompanhou pelo YouTube, acompanhou pelo Canal 10, acompanhou pelas rádios da rede TCM, né, Vonúvio? Você recebeu feedback hoje do nosso público? Recebi sim, Carol. Ontem eu recebi muito, né, de ouvintes se deslocando, acompanhando. Hoje também recebi muitas informações de quem nos acompanhou pelo YouTube, ligou lá a nossa transmissão, acompanhou pelo rádio. Enfim, realmente é um trabalho muito importante isso que a gente faz, inclusive com algumas melhorias, e a gente sempre vai buscando essas melhorias para atender quem nos assiste, para atender quem nos escuta. Vocês são muito bons. Meus parabéns. Você também, Carlos. É nesse trabalho, né? Porque assim, a gente não faz para a gente não busca levar essas informações ou, enfim, falar para dentro. A gente sempre, quanto mais a gente diz, quanto mais a gente reforça essas informações, é para quem está do outro lado, quem está precisando realmente de informação e de conteúdo. Exatamente. A intenção é justamente trazer informação para você. E continuando aqui nossa conversa com o Carlos Santos. Carlos, aqui no âmbito estadual, das lideranças que estão em evidência, que foram eleitas ou não, mas que são lideranças aqui no nosso estado, na sua opinião, quem sai perdendo, quem sai ganhando com os resultados totais nas urnas? Os destaques. Olha, essa contabilidade, é por isso que eu falo em rescaldo. Hoje o meu dia foi de pareja. O rescaldo eu começo a fazer praticamente amanhã. Meu web leitor me deu um pouquinho de... Tem um pouquinho de paciência comigo. Tempinho para respirar, né, Carlos? Para respirar. Mas, olha, esse é um processo de avaliação que a gente vai ter que prospectar. Mas, em linhas gerais, se você tivesse hoje a vitória de Jair Bolsonaro, o grande vencedor seria Rogério Marinho. Sem a vitória de Bolsonaro, ele passa a ser um parlamentar quase comum. Quase comum. Será um senador, que é um cargo excepcional, de forte influência, mas é diferente do senador do presidente da República. Inclusive, há poucos dias, era um nome comentado para ser, inclusive, ministro de novo. E aí haveria a ascensão do suplente empresário Flávio Azevedo, meu amigo, uma pessoa que eu adoro. O suplente seria o Senado. Um dia antes das eleições do segundo turno, já havia comentado a possibilidade dele ser um nome a disputar a presidência do Senado. Isso pode ocorrer, dele disputar a presidência do Senado? Pode. Mas hoje mais difícil, né? Então, eu diria que, a grosso modo, é isso. Do outro lado, você tem a governadora que se reelegeu, no estado que deu 2 vitórias sonoras, retumbantes, para o presidente da República, né? Então, é preciso que a gente, a grosso modo, reporte isso e faça essa leitura para que o próprio web leitor, o telespectador, comece a ter uma compreensão e também discutir. E, às vezes, oferecer a nós um ângulo de análise que a gente, a princípio, não viu, né? Não é só o profissional, né, do jornalismo político que domina tudo, sabe tudo, enxerga tudo. Às vezes, eu capto informação, uma observação que eu não enxerguei de pessoas que não são do meio. Mas, Carlos, tem essa situação. E você diz, poxa, interessante, eu não tinha observado. Destes atores... Por isso que é bom o debate sadio, que eu acho que nos enriquece, nos fortalece como profissionais e como cidadãos, né? Destes atores que você citou, Carlos, eu reforço aqui essa questão do Rogério Marinho, inclusive, além disso que você falou, que ele poderá ser candidato a presidente do Congresso, de que ele pode ser o líder da oposição no Senado. E também hoje circulou no Estadão a possibilidade do hoje senador, que vai finalizar o mandato, Jean Paul Prats, de assumir a presidência da Petrobras, que era ali um acordo para abrir mão da sua candidatura em favor de Carlos Eduardo, que fica esquecido por enquanto. Carlos Eduardo já foi Alves, não, você vê que o nome político dele é Carlos Eduardo, não é Carlos Eduardo Alves, já foi Alves, depois foi o nome de Vilma e agora é de Fátima.
nesse espaço de tempo de sua carreira política, que vem dos anos 90, ele teve uma prosperidade com a desgraça de Natal em função da gestão de Carla de Souza. E aí, no inconsciente popular, na memória da massa natalense, o fato de que, é um bom gestor. No balanço, no frigir dos ovos, ele já foi prefeito o quê? 4 vezes, né? Ei, não vamos arriscar não, Carlos Eduardo. Mas a próxima disputa municipal, ele pode ser candidato. Já não será o Carlos Eduardo de antes. E, sobretudo, se Álvaro Dias conseguir fechar esse segundo ciclo de mandato de forma significativa, interessante. Mas já imagina, se dá, por exemplo, se dá a vitória aí de Bolsonaro, um nome também de grande projeção seria de Álvaro Dias. Hoje, é um nome menor. A gente tem aqui algumas participações, tem o Gildásio. Gildásio disse que está muito feliz pela vitória de Lula, disse que não dormiu direito, já se emocionou demais, viu? Tá certo então, Gildásio. Tem o Frank, que está dizendo o seguinte: seria elegante um condenado comprovado na presidência da República? Aí fica no ar o questionamento de Frank, porque tem a participação do Arthur Heitor, do Alto da Conceição. Ele pergunta: o fato de Bolsonaro não se manifestar pode ser uma estratégia para tentar algo ilegal contra o Estado Democrático de Direito? Não acredito. As Forças Armadas não embarcariam nisso, não há apoio popular maciço para isso, não há apoio no Congresso, não há apoio internacional. Vocês observem que ontem, antes de ser fechado o último voto, chefes de governo e chefes de Estado expressivos do mundo todo já exaltando o processo eleitoral brasileiro e aplaudindo o eleito. De China a Estados Unidos. Gente, esses países não têm interesse nenhum em ditador nem em guerra. Eles querem o mercado brasileiro sadio para comprar as bugigangas dele. E o Brasil sadio para vender commodities, vender matéria-prima para eles. É isso que eles querem. A gente tem aqui algumas participações. Tem a Graça, do Nova Betânia. Graça está dizendo que gostou do Fique em Casa, de Carlos Santos. Parabeniza, considera um excelente analista político e parabeniza a equipe da TCM pela cobertura durante todo o processo eleitoral. Muito obrigada, viu, Graça? E a gente tem também o Lair Júnior, do Liberdade 1, dizendo: você não acha que o prefeito de Mossoró, sem apoio federal nem estadual, o dinheiro de caixa acabando, não vão ser 2 anos de pires na mão correndo, até risco de atrasar folha salarial? Acho que vai ser uma dificuldade financeira muito grande para a prefeitura de Mossoró. O que é que você acha, Carlos? Não acredito. Quem viu o discurso ontem de Lula, que eu achei um discurso equilibrado, de estadista, ele falou que governaria para todos os prefeitos e governadores do país. Ele falou que não seria um governo do PT, mas um governo dessa frente, dessa frente ampla. E ele precisará de apoio no Congresso Nacional. O presidente não tem condições de governar só com o PT. Então, não vejo assim. Esperar quanto pior, melhor em Mossoró. Quem fizer essa aposta vai quebrar a cara. A gente tem aqui o Bento Carlos. Bento Carlos vem com tudo aqui, viu? Dizendo: quando Carlos Santos fala da pobreza do debate dos candidatos à presidência, só confirma um país de semi-analfabetos. Os candidatos tiveram que diminuir o nível, deixando o debate mais que pobre. Precisamos de educação para todos, para que um futuro não precise ser tão pobre intelectualmente. Isso é reflexo da educação que temos. Bento, como é o nome dele? É o Bento Carlos. Bento, eu concordo com você, mas a gente ponderar o seguinte: nos Estados Unidos nós também tivemos debates muito pobres, né? A última disputa presidencial também foi de debate muito pobre. E olha os Estados Unidos em relação ao Brasil, né? Eu faço uma observação que não é a questão do brasileiro, é a questão do candidato. Os candidatos precisam elevar o nível, porque eu tenho certeza que a dona de casa, o homem do campo vai compreender se você souber falar a língua deles e repassar a informação correta. O que não se via era a vontade dos debatedores, dos candidatos, de falar realmente propostas. Vonúvio e Carol, telespectador e internauta, nós já tivemos debates elevados no passado até mais recente. Debates entre Lula e Serra.
Nós tivemos uma transição extremamente elegante, decente, democrática, civilizada entre Fernando Henrique e Lula. Foram antecipados os grupos de trabalho. Então, gente, perder é do jogo. Agora, um mínimo de educação. É preciso um mínimo de educação. A gente tem também o Sandro do Abolição 5, audiência 1000, valeu, parabenizo pela cobertura das eleições, muito salutar esse debate, muito bom o seu profissionalismo, Carlos, ética, seriedade e humildade sempre. Obrigada, Damião. Obrigado, Damião. Tem também a Graça. Como é bom assistir entrevistas com pessoas sensatas e coerentes com os fatos. Parabéns, Carlos Santos. Obrigado. Nós temos aqui também o Ivan Lopes, ele pergunta... a vitória do governo do Rio Grande do Sul com Eduardo Leite não foi resposta do eleitor ao preconceito? Eu encaixo, acho que ele fala da questão da homofobia. Olha, a explicação da vitória de Eduardo no Rio Grande do Sul, ela tem vários componentes. Mas, por exemplo, a esquerda, que não era alinhada com Eduardo Leite, se compôs. O PT, a esquerda, que sempre teve participação importante, inclusive, né, o governo gaúcho, ela assumiu o sacrifício de apoiar Eduardo para não permitir a vitória de Onyx. Isso é um ponto. A questão do comportamento grosseiro de Onyx em relação a Eduardo Leite acrescentou. O primeiro turno terminou com Onyx na frente. Onyx participou de 2 debates que teve comportamento desastroso. Inclusive de repetir essa fórmula idiota, criminosa, de que a melhor maneira de combater a pandemia seria a contaminação de rebanho, né, e tal. Achou pouco, quase 700 mil mortes, né? É pouco o rebanho de mortes. E a questão de dizer que ele eleito ia ter uma primeira-dama no Piratini, eu acho que é o nome do palácio do governo. Em outro momento não cumprimentou o adversário que esticou a mão para falar com ele. Essa é grosseria, falta de civilidade. Não tem nada a ver com política, gente. Temos aqui um monte de participação, vou tentar fazer, porque a gente só tem 2 minutos. Eu vou tentar responder rápido. Rodrigo Serafim, ele está dando informação, diz que nesse instante, na Salgado Filho, lá em Natal, próximo à base do Exército, um grupo de apoiadores de Bolsonaro não aceitaram ainda a derrota, estão prejudicando o fluxo de veículos. Se caiu o alerta. A gente tem aqui a participação Bobalhões. do Ivan Fontes, pergunta o que acha da ida de Rosalba até Fátima Bezerra tão rápido. Ridículo. Não acrescentou nada e foi um apoio envergonhado. Tirou uma foto com Fátima e desapareceu. E ainda prejudicou a candidatura do sobrinho Beto Rosado. Se você for fazer um inventário dos apoios que Fátima tem em Mossoró, você terá o grupo de Sandra Rosado, que somado ela e com a filha, uma teve, acho que, 6 mil e tanto, outro 4 mil e tanto, Fernandinho, acho que teve 2 mil e pouco. Rosalba não teve nada, né? Não teve nada porque, inclusive, Beto Rosado foi para a imprensa e para as redes sociais dizer, não, eu não estou com ela, não. Eu estou com o Rogério, eu estou com Bolsonaro, né? Quem deu apoio aqui foi o PT, o PCdoB e as forças espontâneas que não queriam Bolsonaro, queriam Fátima, que entenderam que Fábio não acrescentava nada e não viram graça nenhuma naquele candidato que pousava com o cachorro magricela espichado num sofá, Stevenson. A gente tem aqui o Rocha Neto. Carlos Santos, em 2024, o presidente eleito Lula estará com 82 anos e não vai para a reeleição. Já afirmou que não vai para a reeleição. Quem o PT tem hoje nos seus quadros com carisma de Lula para dar continuidade o que Rocha Neto diz, o brilho da estrela vermelha? Muito difícil. O PT tem excelentes quadros intelectuais, excelentes quadros com voto, mas um Lula não tem peça de reposição. Não há peça de reposição para Lula. Talvez olha, a gente já está tentando fazer projeção, mas vamos tentar. Talvez o próximo candidato não seja nem do PT. Olha, 2024... Simone Tebet está aí. Geraldo Alckmin está aí. Talvez seja um deles.
Eu estou até tentando antecipar, quase como oráculo. É um abuso da minha parte, mas eu estou tentando aí. 2024 já está aí. E também nas articulações de 2024 já se começa a tentar desenrolar 2026. Mas isso aí é um assunto para um outro programa. Carlos Santos, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Obrigado a você, Carol. Obrigado a Vonúvio. Principalmente obrigado a você, telespectador, internauta. E, de novo, um agradecimento à direção dessa casa, porque é sempre bom estar na casa de Milton Marques. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite. Ótima noite e até lá.